Boa tarde, gente. Vou pedir então para irmos nos acomodando para iniciar o nosso evento. Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas então a todos vocês que estão aqui presentes hoje para a nossa roda de conversa sobre saúde mental na pós-graduação. Esse evento então é organizado pela representação discente do nosso PPG, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Comunicação da Unicinos, e a gente teve também uma parceria do PPG em Design daqui da Unicinos, que fez todas as artes para a gente, então, e teve em contato durante esse momento. Essa ideia de fazer essa roda de conversa, ela partiu, então, justamente da comissão discente anterior, né, e do nosso PPG, que veio, então, com as demandas dos colegas que estavam querendo discutir sobre essa pauta, em função de diversos casos, enfim, que acontecem tanto no nosso PPG quanto em outros, sobre assédios, pressão de prazos e demandas excessivas que a gente tem durante essa vida de pós-graduando, né, principalmente conciliando a vida pessoal, a vida acadêmica e o trabalho. Então, a gente acha importante discutir esse tema não apenas por esses casos ocorridos, mas também por uma questão de prevenção, né, e também por querer abrir esse espaço de diálogo entre nós, com as nossas diferentes experiências, enfim, né, para conseguir dar conta dessa demanda de uma forma mais solidária, né, e conjunta. Então, a gente quer agradecer primeiramente a nossa comissão discente anterior, né, a Tássia, o Eduardo estão ali, a Ivete, a Fran, que vieram com essa ideia, que a gente resolveu encampar, então, e materializar a realização dela aqui hoje. Aos nossos colegas, então, os discentes, né, que nos auxiliaram, que vieram, então, com sugestões de ideias para a gente e que estão sempre juntos, enfim, apoiando a nossa comissão. Aos professores do PPG, a nossa secretaria, que também ajuda sempre, né, com as demandas que a gente tem, ao setor de eventos, que viabilizou isso, a coordenação do PPG, o professor Gustavo, especialmente, né, que também sempre nos deu apoio, a CAPES, ao PROEX, pelos recursos também que nos ofereceu, ao PPG em Design, ao NAI, o Núcleo de Assistência Estudantil, né, que também esteve com a gente, nos apoiando, e que vai explicar um pouco do serviço que eles oferecem também, e as nossas convidadas, a Vanessa e a Gabriela. Então, gostaria de compor a mesa aqui a Denise, né, que está representando o NAI, que vai trabalhar na mediação hoje. O NAI, ele é conhecido como um espaço que promove e qualifica a intervenção institucional no acolhimento, atendimento e identificação de problemas relacionados a dificuldades psicossociais, didático-pedagógicas, socioeconômicas, de acessibilidade, de saúde e de bem-estar. Ajuda os alunos na conscientização dos seus problemas e nas necessidades e orienta na busca de soluções para isso. Também facilita o acesso dos alunos aos programas e serviços institucionais de atendimento e promove algumas ações educativas para capacitação e desenvolvimento de competências. Então, é possível agendar, né, assistência no NAI pelo e-mail. Depois a Denise explica um pouco mais como é que funciona. E está ali no atendimento Unicinos, no centro de convivência ali. Gostaria de convidar também a Vanessa Risse. Ela é doutora em psicologia e mestre em saúde coletiva pela Unicinos. É graduada em psicologia pela UPF de Passo Fundo e tem especialização em gestão de recursos humanos na mesma instituição. Ela é professora pesquisadora no PPG em Psicologia da IMED e é membro do Comitê de Ética em Pesquisa da IMED. Coordena o grupo de pesquisas em saúde e adoecimento no trabalho e atua nos grupos de pesquisa Estudos Organizacionais Contemporâneos do IMED e no Laboratório de Clínica do Trabalho, Labor Clínica da Unicinos. Ela trabalha com temas relacionados à saúde mental e adoecimento no trabalho, comportamento organizacional e gestão de pessoas, e possui especial interesse pela temática do assédio moral e violência psicológica nas relações de trabalho. Convido também a professora Gabriela Blanco, que é graduada em Ciências Sociais pela URGS e tem mestrado em Sociologia também pela URGS. Atualmente, ela é doutoranda do PPG em Sociologia da URGS e atua como professora substituta no Instituto Federal Catarinense entre 2015 e 2016. Tem experiência na área de Sociologia Econômica e Sociologia da Questão Ambiental. Então, passo agora para a Denise, que vai fazer a mediação dos trabalhos, gente. Sejam todos bem-vindos e que a gente possa dialogar sobre saúde mental. Obrigada. Para passar o slide lá. Bom, boa tarde para todos, então. Primeiro, quero agradecer o convite de estar aqui. Para nós é muito bacana e
interessante e importante a gente poder estar nesses espaços, primeiro para poder divulgar um serviço que é oferecido aos alunos, e estamos de portas abertas de forma a atendê-los, né, em suas diversas fases de vida acadêmica e espaços de vida, né? Então, bom, eu sou psicóloga aqui na Unicinos, no Núcleo de Assistência Estudantil. Me formei aqui pela universidade, fiz minha graduação aqui. E esse serviço de atendimento ao aluno, ele já acontece há muito tempo, de uma forma menor, né? E as demandas foram crescendo, os espaços foram crescendo, e a gente foi vendo a necessidade de ir ampliando todo esse serviço, né? Hoje a equipe é composta por mim como psicóloga, a Angélica, que está aqui, é nossa assistente social, temos uma professora pedagoga, que é a Suzana Pacheco, e temos mais uma pessoa que é especialista na área de inclusão, né, universitária, e que compõe a nossa equipe, sim, que essa é uma outra etapa do nosso trabalho do NAI. Junto também temos na nossa equipe 2 estagiárias da Psico, do estágio profissional, que nos auxilia nos atendimentos de todo o núcleo. E esse serviço, pessoal, é um serviço todo ele gratuito, a qualquer momento que vocês estiverem aqui na universidade como acadêmicos e tendo o vínculo com a Unicinos, né? O agendamento pode ser feito por e-mail ou presencialmente. A qualquer momento vocês podem estar lá agendando para a gente poder realizar um atendimento. São 3 principais atendimentos, né? Pedagógico, psicológico e o social, né? E um outro atendimento que a gente faz, que é um acompanhamento dos alunos de inclusão, desde o seu ingresso, no momento do vestibular, até a sua formatura, né? Não vestibular só da graduação, mas, enfim, processos seletivos dos PPGs também passam lá pelo NAI, para a questão da acessibilidade, a questão da mobilidade, a questão de adaptação de algum processo de provas, de local, enfim, todo esse acompanhamento é feito por nós ali, né? O nosso núcleo está dentro da coordenação de atenção ao aluno, dentro da unidade de serviços de apoio acadêmico, e fisicamente a gente está localizado, como o colega disse, ali no atendimento Unicinos. Na parte direita, a parte esquerda é a parte das matrículas e financeiro, né? E a parte direita é onde ficam nossas salas individuais para os nossos atendimentos, tá? Depois, quando tiver outras dúvidas, por favor, eu fico à disposição de vocês. Pode passar. Eu trouxe um pouquinho, não sei se enxergam? Sim? Assim, em termos do nosso público-alvo, né, os públicos que a gente trabalha, sendo o nosso principal o aluno, mas o que está no entorno do aluno, né, então, as coordenações de curso, seus professores, familiares, né, e profissionais também que acompanham esses alunos em algum momento, alguma situação, né, psiquiatras, psicólogos, psicopedagogo, fono, enfim, de qualquer área, né, que necessite uma conversa entre a universidade e esse profissional para que a gente possa estar alinhando alguma intervenção em conjunto, isso é feita por nós, né? Mesmo alunos, né, que ingressam na universidade, na maioria deles já maiores de idade, em determinados momentos a conversa com a família, o encontro com a família se faz de extrema importância, né? Principalmente quando a gente está falando sobre alguns riscos que a pessoa pode estar colocando para a sua vida ou para outros, né? Então, são situações que estão aqui dentro, são situações próximas nossas, e que alguma intervenção ou conversa com a família, com colegas, com, enfim, os familiares a gente realiza, tá? Eu não vou me estender muito para deixar a palavra também para as gurias, mas quero passar mais 2 slides, são de alguns dados que a gente recolheu agora, foi final de setembro, mais ou menos, né, que a gente colocou, né? Então, para vocês terem uma ideia dos números do atendimento psicológico, né, não é um número expressivo, né? Vocês podem ir se dando conta, assim, de cada curso, de cada PPG, né, que a gente foi dividindo. E por isso que eu acho que esse espaço hoje, com uma roda de conversa, ela se faz muito interessante,
porque pode não necessariamente ser a procura de um atendimento individual, mas que a gente possa abrir um espaço para falar sobre isso, né? O que é o sofrimento psíquico, né? Especificamente do aluno universitário, né? E aí posso dizer para vocês, muitos me perguntam, né? Tá, mas qual é o principal motivo que as pessoas procuram o atendimento psicológico, né? E aí eu posso dizer para vocês que 90%, graduação e pós-graduação, não são motivos acadêmicos, né? O motivo acadêmico, ele aparece como um pano de fundo, mas não são os motivos acadêmicos que levam os alunos a procurarem o atendimento, né? São questões pessoais, de ordem, pessoais, individuais, familiares, de uma estrutura psíquica que está frágil, de um momento frágil da vida. A situação de desemprego no país está levando as pessoas a terem um nível de estresse e muita angústia, e isso acaba, enfim, repercutindo em várias fases da vida da pessoa, né? E é um espaço, assim, um atendimento com cuidado, pressupondo o nosso sigilo. É ali que fica a nossa conversa, mesmo estamos dentro de uma instituição universitária, e eu, como psicóloga, funcionária da universidade, né? Mas ele é um espaço com muito cuidado, para que o aluno possa se sentir à vontade, né? Pode passar o próximo. E aí eu trago um pouco dos números de cancelamento por motivo de saúde mental, que são os cancelamentos. Essa é uma etapa que a Angélica acompanha, os pedidos, né? A gente extraiu o dado do motivo de saúde mental, existem muitos outros motivos que levam os alunos a solicitar um cancelamento por motivo de saúde, tá? Então, acho que brevemente vou apresentar para passar a palavra para as gurias e a gente depois poder estar conversando. Vanessa, então, por favor. Bem, boa tarde a todos. Agradeço a ti, Denise, e ao Marlon pelo convite para estar aqui hoje à tarde conversando um pouquinho, então, sobre as questões que envolvem o contexto da pós-graduação stricto sensu no Brasil. Conforme o Marlon, acho, não, o Diego apresentou, né? Eu sou psicóloga, venho de Passo Fundo, realizei o meu mestrado e o doutorado aqui na Unicinos, e a temática da minha tese é que envolveu as questões do produtivismo acadêmico, do assédio moral e outros riscos psicossociais em PPGs, né? Eu fui orientada pela professora doutora Janine Monteiro, que está ali do PPG em Psicologia, e foi do próprio PPG que veio, né, a indicação para que eu pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? Então, diante do contato do Marlon, né, eu pensei em trazer para vocês um pouquinho daquilo que envolveu tanto os estudos no doutorado, bem como outras pesquisas que nós viemos realizando com esse público, né, o dos PPGs. Pode passar para mim, por favor? Para que a gente possa entender esse contexto que, por hora, é considerado nocivo, é importante a gente passar um pouquinho pela história da pós-graduação no Brasil, especialmente em relação ao sistema de avaliação que nós temos atualmente, né? Então, a CAPES ela foi instituída em 1950, e em 1965 é quando o primeiro Plano Nacional de Pós-Graduação foi instituído no Brasil, né? A pós-graduação ela foi criada no país com a intenção de formar professores, né? Então, nós tínhamos uma demanda crescente pela formação de professores para o ensino superior. Tanto é verdade que o primeiro parecer desse plano fazia pouquíssima menção à questão da pesquisa. O importante era a formação de professores, né? O modelo, a base, a inspiração é de um modelo americano, né? Então, nós nos estruturamos
com base em um primeiro período de aulas, o segundo para a escrita da tese ou da dissertação, a ideia da área de concentração, das linhas de pesquisa. Então, foi uma inspiração de outros modelos. Pode passar, por favor. Então, nesse início, era necessário pensar em critérios que pudessem distribuir melhor as bolsas de pesquisa, as bolsas de fomento, por esses PPGs. E, então, foi criado um primeiro sistema de avaliação pela CAPES. Esses critérios eles eram considerados menos objetivos dos que os que nós temos hoje, né? E, em razão do número pequeno de professores pesquisadores que nós tínhamos na época, esse modelo entrou em decadência num tempo rápido. As questões ligadas especialmente assim às camaradagens, né? Então, todo mundo se conhecia. Então, era muito comum que a maioria dos cursos tivessem avaliações bem superiores, né? Nós temos números, por exemplo, de que 4 em cada 5 cursos recebiam a avaliação máxima. Então, dentro dessa situação, é que foi pensado num novo sistema de avaliação, e ele é colocado em vigência a partir de 1998, que é esse modelo de avaliação de PPGs que nós temos vigente ainda hoje, né? Nesse novo modelo avaliativo, há uma migração, então, dessa formação de professores para uma ênfase maior na ideia da formação dos pesquisadores, né? A partir desse novo sistema, então, foram estruturados os novos prazos que não existiam anteriormente para a conclusão do mestrado, para a conclusão do doutorado. De cursos foram estruturados os programas, né, de pós-graduação. Foi estruturada a avaliação trienal também nessa época. Acho que hoje a gente está com quadrienal, né? Tem a meio termo e depois a quadrienal. Pode passar, por favor. Enfim, esse novo modelo, ele é considerado um modelo que avalia sumariamente o controle do volume da produção científica dos docentes, né? Obviamente que não é só a produção docente que é avaliada para gerar os indicadores dos PPGs, né, que tem uma nota de 1 a 7. Tem outros, como a própria proposta do programa, a inserção social e assim por diante. No entanto, o maior peso da avaliação dos PPGs ainda recai sobre os critérios do corpo discente e da produção intelectual do corpo docente, né? Então, isso coloca uma responsabilidade muito grande sobre a questão das publicações, né? Esse modelo ele tem uma influência daquilo que a literatura internacional traz como public management, né, o gerenciamento das publicações, né? Entre os pesquisadores, não há um consenso em relação a se esse modelo avaliativo é o melhor ou não é, né? Pode passar, por favor. Aqueles que entendem que esse modelo é um modelo que deva continuar, eles se baseiam em alguns números que a pós-graduação no Brasil alcançou, já depois de 10 anos, pelo menos, da sua implantação, né? Então, o sistema de pós-graduação no Brasil foi considerado o maior da América Latina, a partir desse novo sistema, né? O Brasil ele foi alavancado a uma posição de 13ª no ranking de países que mais produzem artigos no mundo. Em 2014, entre artigos publicados em periódicos brasileiros e internacionais, nós alcançamos o índice de 2,7% dos artigos publicados no mundo. As publicações internacionais cresceram 100%. Então, são indicadores favoráveis à ideia do desenvolvimento científico que se buscava, né? No entanto, esse modelo tem também sido criticado. E as críticas elas vêm em razão de que este modelo de avaliação
teria influenciado diretamente naquilo que nós denominamos como produtivismo acadêmico, né? Que é, então, um termo cunhado a fim de demonstrar essa pressão que é imposta aos docentes em relação à produção acadêmica, que vai se materializar através da publicação dos artigos científicos, né? O produtivismo acadêmico considera uma lógica de que quanto mais, melhor, né? Ele coloca numa dualidade, assim, o quantitativo versus o qualitativo, né? Os pesquisadores entendem que nem sempre um número grande de artigos necessariamente vai representar uma grande descoberta científica, né, que ela poderia acontecer através de um único estudo, né, que tenha sido realizado por um pesquisador. Então, pode passar, por favor? Então, as críticas vêm nesse sentido, né? Os efeitos colaterais, os principais efeitos colaterais delineados na literatura em relação ao produtivismo acadêmico envolvem o aumento de coautorias, né? Embora a coautoria seja uma prática legítima, entende-se que ela vem sendo utilizada indevidamente, né? Então, os pesquisadores têm feito colaborações que, na verdade, não são colaborações, né? Associam o nome de um e de outro em troca de um outro artigo e assim por diante, né, a fim de aumentar essa produção. É atribuído também a esse fenômeno do produtivismo acadêmico o crescimento do autoplágio, no sentido de repetir dados de pesquisas, né, uma mesma pesquisa que acaba se desencadeando em outra, então o método e uma parte dos resultados são os mesmos, e aí desmembra no final alguma coisinha diferente. O fenômeno do salami science, né, a ciência salame, que é a ideia de fatiar os artigos em vários, né, então faz uma pesquisa, fatia em vários, a fim de criar uma sensação de alta produção. Também é atribuída na literatura ao produtivismo acadêmico a má formação de pesquisadores, dos pós-graduandos, né? Entende-se, então, que se exige muitas publicações de artigos já durante o processo de formação do mestrado e do doutorado, em detrimento do próprio processo formativo, né? E que, por vezes, inclusive, se dá pouca atenção à formação desse discente enquanto professor de ensino superior que ele virá a ser, né? Também se atribui ao produtivismo acadêmico o aumento vertiginoso dos periódicos considerados predatórios, que nada mais são do que empresas privadas com fins lucrativos, né, que adotam critérios menos rigorosos, não adotam, por exemplo, avaliação por pares, quando os artigos são submetidos, e, mediante o pagamento de algumas quantias, a publicação acontece de uma forma muito rápida, né? Em 30 dias, o artigo já está publicado. A literatura também demonstra que no Brasil, o que se tem muito forte são as críticas ao produtivismo acadêmico, e que, infelizmente, nós temos poucas propostas sólidas, né, alternativas a esse novo sistema, né? No entanto, entende-se que essa ideia da crítica ela vai ao encontro do slow science, que é um movimento internacional que tem como objetivo perder tempo para os pesquisadores, né? Então, é um movimento que reivindica que, para se pesquisar, é necessário tempo, que nas condições que atualmente se faz a pesquisa é muito difícil, né? Esse movimento propõe, por exemplo, que não se tenha sobrecarga de outras atividades administrativas e de ensino em relação a esses profissionais pesquisadores, né? Estabelece propostas de benefícios em períodos regulares, como, por exemplo, a cada tanto tempo, a tantos anos,
há uma pausa de qualquer outra atividade para que esse pesquisador fique um semestre somente nas atividades de pesquisa, né? Então, é um movimento que tenta criar uma proposta alternativa a essa intensidade que se tem a partir do que se denomina como produtivismo acadêmico. Quando a gente vai estudando, vai vendo na literatura a questão do produtivismo acadêmico, a gente também encontra outras questões que são importantes, né? Essa pressão, essa necessidade de publicação, ela não é isolada de outros elementos contextuais que são importantes de se considerar no ensino superior, né? Um deles é a questão da racionalização de recursos, tanto financeiros quanto humanos, que sofrem tanto as universidades públicas quanto as privadas, né? Nas universidades públicas, por exemplo, ao longo dos anos, o número crescente de matrículas, né, o ingresso de pessoas no ensino superior e na pós-graduação, não foram acompanhados na mesma lógica da contratação de pessoal técnico-administrativo. Isso, por exemplo, leva professores e pós-graduandos a assumirem muitas tarefas que são tarefas burocráticas, administrativas, que poderiam estar sob responsabilidade de um corpo técnico-administrativo mais intenso, né? E nos PPGs públicos, nas universidades públicas, de um modo geral, também se trabalha com a ideia da racionalização, né, de uma estrutura hierárquica mais enxuta, né? E, então, isso leva à caracterização de uma nova organização do trabalho, né, que é uma organização do trabalho marcada por intensificação, por precarização, né? O professor de PPG, hoje, ele atua em 3 níveis de ensino, ele não atua somente no PPG, ele atua na graduação, ele atua na especialização também, né? Ele tem atividades de natureza diversas, então, ele tem as atividades de ensino em sala de aula, nesses 3 níveis, as atividades de orientações, tanto nos PPGs, quanto nas especializações, quanto nas graduações, tem atividades administrativas e burocráticas diversas, demanda por participação em colegiados, há trabalhos que, inclusive, são trabalhos voluntários, né, que, inclusive, a própria legislação considera como voluntário, né, como a participação em comitês de ética em pesquisa, né? O professor de PPG, ele precisa revisar artigos para periódicos, né, ele precisa compor bancas para emitir pareceres em congressos, ele precisa participar de editais, enfim, né? É uma imensidão de atividades que estão nesse contexto de uma pós-graduação. E, obviamente, nesse mesmo contexto em que está o professor, está o aluno, né? Está o aluno pós-graduando. Então, ele, num efeito cascata, ele sofre esses efeitos também, né? Eu trouxe ali algumas evidências, especificamente em relação ao tema produtivismo acadêmico, né? Quando a gente vai para as bases de dados, tentar encontrar, então, o que o produtivismo acadêmico implica em relação à saúde dos docentes. Produtivismo acadêmico é um conceito em formação, né? Não é um construto ainda bem delineado, então, em algumas pesquisas ele é mensurado de uma forma, em outras de outra, então a gente não tem ainda resultados convergentes nessa área. No entanto, nós temos algumas coisas interessantes, como, por exemplo, docentes de PPGs com conceito 6 demonstraram maior satisfação na dimensão saúde física e mental, segurança, vida sexual e condições materiais, do que docentes de PPGs com conceito 3. Então, os mais produtivos, ou aqueles que já têm um conceito mais satisfatório, né, de PPG, têm uma percepção melhor de qualidade de vida do que aqueles que ainda estão com uma nota muito baixa. Um outro estudo encontrou o resultado de que, quanto maiores os números de publicações e de orientandos, em média, por ano, maiores foram as intervenções cardiovasculares numa amostra de professores de PPGs. Num outro estudo,
aí com pós-graduandos, né, indicaram ansiedade e estresse pela mesma razão que é apontada pelos docentes, sobrecarga de atividades, especialmente. Além disso, denotou-se percepção reduzida de liberdade e autonomia em relação aos projetos de pesquisa. A sobrecarga de trabalho também apareceu em outro estudo como o principal elemento nocivo que traz implicações e repercussões para a vida social, convívio social e familiar, sintomas de ansiedade e depressivos. Um outro estudo não encontrou associação entre produtivismo acadêmico e adoecimento. Esse estudo especialmente mensurou o produtivismo acadêmico enquanto número de publicações e o adoecimento por meio da busca por atendimento médico num determinado período. Então, nessa condição, não houve associação. Diante desse contexto, eu trago para vocês alguns trechos de falas, são professores de PPGs, e são trechos com conteúdos bem marcantes, bem significativos, que nos ajudam a entender o que acontece, né, nesse mundo acadêmico, que o torna como um mundo nocivo, né, de alto risco psicossocial, de risco para adoecimento. Então, um professor de um PPG disse: o meu resultado principal envolve publicar artigos em periódicos, em eventos, e diante da sobrecarga de atividades eu não consigo me dedicar como eu precisaria para a pesquisa, porque a pesquisa exige muito tempo e esse tempo a gente não tem. Nós estamos ocupados mais de 8 horas por dia com alunos e demais atividades e a gente não consegue, com facilidade, desmembrar um trabalho. Numa outra fala, pode passar, por favor? A gente é obrigado a publicar, e às vezes a gente é obrigado a publicar uma porcaria, porque a gente precisa fazer muitos pontos. Então, tem uma pressão que eu acho desnecessária. Então, nessas duas falas, esses professores relatam a pressão que sofrem pela publicação, né, da necessidade de se publicar. E é essa necessidade de publicação que, por vezes, no efeito cascata, chega até o aluno da pós-graduação, né, que também vai sofrer essas mesmas pressões, por vezes, dos seus orientadores, né. Bem, diante desse primeiro ponto que contextualiza, né, que nos leva a entender um pouquinho o que a literatura vem trazendo em termos de o que caracteriza a pós-graduação, eu apresento para vocês um pouquinho alguns dados. Esses são dados da tese, uma partezinha da minha tese, em que nós pesquisamos o assédio moral, né? O nosso público-alvo foram professores de PPGs, né? Não foi com pós-graduandos, tá? Então, nós, lá na tese, fizemos toda uma comparação entre PPGs públicos e privados, enfim, fizemos associações com outras variáveis. O que eu trago para vocês aqui é apenas uma parte, né? Então, para a gente poder falar em assédio moral no PPG, é importante a gente entender o que é o assédio moral, em primeiro lugar, né? O assédio moral, ele é um tipo de violência psicológica, corresponde a atos negativos, a atos hostis, que são insistentes, repetitivos e duradouros, né? Eles têm essa característica processual. Ele pode se dar de uma forma mais sutil ou mais evidente, né? Por palavras, gestos, manifestações e assim por diante. No assédio, nós temos duas grandes perspectivas, a interpessoal e a organizacional. Na interpessoal, esses atos que humilham, que constrangem e que vexam, eles têm o objetivo de exclusão desse assediado, né, que é minimizá-lo em termos de força, em termos de poder, né. E o assédio organizacional é o assédio que as humilhações e os constrangimentos têm por objetivo o aumento da produtividade daquele cidadão, daquele trabalhador, ou então aumentar as possibilidades de adesão desse trabalhador ao sistema da organização. Pode passar, por favor. Em relação ao que nós temos de evidências sobre o que leva ao assédio moral nas relações de trabalho, né, nós temos uma perspectiva mais típica, tradicional, que não é a que mais se considera,
que é de uma ideia de vítima e agressor, que coloca no indivíduo como o grande responsável pelas situações de assédio e também determina algumas características das vítimas como sendo características que levam alguém a ser assediado com mais força ou com mais facilidade, né? A abordagem que a gente mais considera é uma abordagem psicossocial, que é justamente aquela que entende o assédio moral como causado fortemente pela organização do trabalho, pelas características contextuais e, claro, associadas às questões individuais. Essa abordagem ela não desconsidera as questões individuais. Ela as associa, mas ela coloca no foco as questões do contexto de trabalho. Exemplos de características de contexto que são influenciadoras de assédio moral, né? Um trabalho intensificado, relações onde existe desequilíbrio de poder, onde existe competição interna estimulada, né? E a própria precarização do trabalho, né? Então, são algumas das características que tornam um determinado ambiente como um ambiente propício para a ocorrência das mais variadas formas de violência psicológica, incluindo o assédio moral. O assédio ele está associado a adoecimento, né? A Organização Mundial da Saúde é muito clara ao trazer os alertas em relação a isso, assim como a Agência Europeia de Saúde e Segurança no Trabalho. Alguns exemplos das principais evidências que nós temos em relação ao assédio na saúde, né? Sintomas depressivos e de ansiedade, doenças somáticas, problemas cardiovasculares, alterações físicas como cefaleia, problemas de sono, fadiga. Assediados apresentaram maior probabilidade de ideação suicida em relação aos que não sofreram, né, num estudo. Num outro estudo, se encontrou o dado de que estão mais propensos a sofrer de doenças em geral, mesmo após um tempo transcorrido o assédio, aqueles que foram assediados. Tá. Bem, tendo passado um pouquinho para entender o que é o assédio, né, como é que ele se caracteriza, eu vou apresentar para vocês um pouquinho desses resultados, então. Esse estudo foi basicamente um estudo quantitativo, transversal, correlacional. Também tivemos dados qualitativos, que eu apresento alguma coisa depois, assim. Então, nessa pesquisa, junto com a professora Janine, nós coletamos dados com 230 professores de pós-graduação no Brasil, professores tanto de PPGs públicos quanto privados. Essa coleta foi online. Nós realizamos ela no ano passado, entre junho e setembro de 2017. A distribuição é homogênea em relação ao público e privado. São 55% de mulheres e 45% de homens. A média de idade desses pesquisadores é de 47,74 anos. São predominantemente casados, doutores, livre-docentes são 2,6%. Trabalham no ensino superior há 17,13 anos e estão vinculados à PPG há, em média, 9,3 anos. Então, é dessa população que a gente vai estar falando um pouquinho agora, né? Para identificar, então, a prevalência do assédio moral, nós utilizamos o NAC, que é o questionário de atos negativos. Ele é um instrumento norueguês, foi validado já no Brasil. Ele avalia duas formas de assédio. Ele considera o assédio moral objetivo e o assédio moral subjetivo. Na parte do instrumento que avalia o assédio moral objetivo, ele apresenta 29 atos negativos, os quais o sujeito deve avaliar se ele foi vítima daquilo, de algum daqueles, ou de todos, ou de alguns, nos últimos 6 meses, apontando numa escala do tipo Likert de 5 pontos a frequência com que aquilo tem ocorrido. Então, se nunca, de vez em quando, mensalmente, semanalmente ou diariamente. Então, esse instrumento ele tem 3 grandes dimensões de atos negativos. Primeiro, condutas relacionadas ao trabalho, como, por exemplo, retenção de informações que interferiram no desempenho,
exposição de carga de trabalho difícil ou impossível de ser administrada, ter opiniões ignoradas, supervisão excessiva das tarefas, também a dimensão de desqualificação em condições pessoais, humilhação e ridicularização em função do trabalho, ter sido ignorado e isolado do grupo, receber críticas persistentes sobre erros, etc., e também as intimidações físicas, né? Ter o dedo apontado, invadido o espaço pessoal, ter o caminho bloqueado, ameaças de violência e abuso físico, e assim por diante. E na parte do assédio moral subjetivo, é apresentado o conceito de assédio moral, e aí é, então, questionado se, diante daquele conceito, o sujeito se considera como uma vítima de assédio. E aí ele também responde na escala do tipo Likert se aquele tipo de ação dentro daquele contexto aconteceu nos últimos 6 meses naquela frequência. Os principais dados, então, que a gente encontrou. Na primeira parte, que é o do assédio moral objetivo, uma prevalência de 31%. No assédio moral subjetivo, bem menor, que é esperado, de 4%. Né? Então, na exposição autorrelatada, se o indivíduo menciona as 3 frequências maiores em pelo menos um daqueles itens negativos, já é considerado assédio pelo instrumento. E no assédio subjetivo é só se ele vai responder aquela questão, né, dentro daquela frequência esperada. Os principais assediadores são colegas, professores e superiores hierárquicos professores, e os principais impactos, então, que foram mencionados por professores de PPGs: ansiedade, insônia, desânimo, depressão, síndrome do pânico, dor de cabeça, estresse, cansaço e mal-estar. Né? O que a literatura discute em relação ao ensino superior e em relação ao assédio é especialmente o fato de que, quando a cultura educacional ela é muito voltada para a cobrança por resultados em detrimento do processo formativo, a tendência é de que o assédio moral se faça presente com uma facilidade maior. Né? Eu acrescentei alguns relatos qualitativos que dão uma noção melhor, né, desses resultados e demonstram o que vai acontecendo assim dentro dos PPGs, né? Então vejam essa fala. É uma competição de vaidade, uma competição de ego. As pessoas estudam muito, elas recebem os seus títulos, elas são mestres, depois são doutores, depois são pós-doutores. É um que acha que o seu título é mais importante que o do outro, um acha que o seu tema de pesquisa é mais importante que o tema do outro. É um ambiente em que se busca muito reconhecimento, às vezes a qualquer custo. Vou passar, por favor. Então, em relação a esse tipo de fala, que foi muito frequente, né, Calbino é um autor que traz uma referência bem interessante. Né? Ele diz que existe no campo intelectual uma tendência ao narcisismo, a busca da superioridade através de diplomas e titulações e a tentativa de obter o melhor argumento. Nota-se que a característica principal da vaidade é que ela aparece através do conhecimento, do saber, por isso, talvez, que se encontre tão facilmente no meio acadêmico. Outras 2 falas demonstram muito uma questão que acontece nos PPGs que não são públicos. Tá? Naqueles PPGs, então, que são de ordem privada, o que inclui também instituições filantrópicas, né? Em que a possibilidade do desligamento de um pesquisador, né, da demissão, ela é provável, é possível. Né? Não tem o critério da estabilidade que tem num programa público. Né? Então, vejam essas 2 falas. O ambiente é altamente competitivo, até porque, conforme o mercado vai oscilando, pessoas vão sendo demitidas. E aí, nessa jogada, sempre tem um querendo ficar melhor que o outro, tentando se garantir, para que não seja você o escolhido numa possível e provável demissão. Então, isso, de certa forma, justificando atos negativos, né, constrangedores e incivilizantes, né, no ambiente do PPG. É um ambiente de vaidade, de disputas por espaço. Então, nessa situação de disputa por espaço, alguns colegas tentam constranger e humilhar os outros numa tentativa de crescimento delas próprias, de sobrevivência, de se manter no trabalho. Né? Então, esses ambientes de instabilidade,
que ocorrem especialmente em relação ao contexto econômico, e o contexto que nós vivemos hoje é esse contexto, né? Ele tende a trazer esse ambiente muito fértil para a violência. Aqui tem um depoimento de um professor e um outro que é testemunhal. Comigo ocorreu uma situação de assédio moral em que um pesquisador, coordenador me assediava. O assédio era de cunho pessoal, desqualificava a mim em público, atacava características pessoais. Do que eu sei, era uma questão de disputa de profissionais de uma mesma área. Então, aqui ela colocou que tanto ela quanto o coordenador, eles eram de uma mesma área, de uma mesma linha de pesquisa, de uma mesma temática, né? No segundo, ele conta uma situação. No ambiente de docência, o cara acha que porque é doutor ou a doutora, ou porque tem uma pesquisa de sei lá o que é o melhor do mundo. Eu conheço casos de pessoas que iam na lavanderia buscar roupas de professor, levava o cachorro para passear, ia no supermercado fazer compras para o professor. Isso é um absurdo. Então, são situações bem constrangedoras, né? Depois, nesses 3 trechinhos ali, aparece um pouquinho, então, de relatos de impactos para a saúde, mais especificamente dessas situações, né? A pressão, que eu considero um nível de assédio moral, ela é real e humilhante, e ela adoece. Ela nos faz ter sintomas. Às vezes, o coração não bate direito, às vezes, sente-se dor no peito, muita fadiga, a gente não descansa nos finais de semana. Então, esses sintomas que são típicos do ensino superior. É muita pressão institucional. Na outra fala, cheguei ao ponto de ficar tão fragilizado emocionalmente que, nesse ano do assédio, eu peguei gripe 3 vezes, sinusite também. O médico disse que eu estava debilitado com imunidade muito baixa. Por fim, tive que intensificar o número de sessões na terapia, pois passar por assédio moral do coordenador me trouxe muito sofrimento. Então, são todos relatos de pessoas que já se encontram em programas de pós-graduação, né? São professores, doutores, né, que encontram-se imersos a esse ambiente, né, sofrendo assédio e também emitindo comportamentos negativos, e que, por hora, também emitem aos seus pós-graduandos, né. Depois, a colega vai seguir, né, tratando da saúde mental dos pós-graduandos, né, de modo que fique bem associado, né. Nos estudos aí do doutorado, eu acabei encontrando um professor que fez uma poesia que ele intitulou Currículo Lattes. E a poesia traz bastante possibilidade de reflexão sobre esse tema, né? Eu vou tomar aqui a liberdade de ler essa poesia, né? Esqueça os conceitos, não pense em teorias ou categorias, esquemas já feitos para mentes vadias. O eterno, perfeito, não cabe em conceitos. Conceito é prisão, da deusa razão. Metáforas são os voos infinitos, fugindo aos restritos, grilhões, prisão, da conceituação. Ao tempo de ideias, prefiro alcateias, que vêm e que vão, no templo pagão da imaginação. Currículo Lattes? Não tinham os vates dos tempos antigos. Só tem os cientistas que amam as listas de muitos artigos. Heráclito e Tales são sábios sem quales. Ao quales e ao lattes prefiro bons mates. Os chopes com amigos, as cucas com passas de uvas e figos. As sérias reuniões da academia prefiro a poesia dos velhos galpões. Aos ritos da ciência prefiro a querência das trovas e causos. Aos pontos do quales, da deusa razão, prefiro os aplausos, as rimas campeiras, que em noites inteiras a imaginação em versos tropeia, à luz da lua cheia e ao fogo de chão. Para a praia me vou e assino Baldô. Então, esse professor é Balduino Antônio Andreola, né? Então, ele apresentou esse poema num evento bem semelhante a esse, em que eles discutiam a questão do produtivismo acadêmico, né, e as suas implicações, tá? Então, mais ou menos o que eu pensei em trazer para a gente poder depois conversar, discutir um pouco, era isso. Agradeço a atenção e conversamos na sequência. Está desligado? Que pode iniciar, então, por favor. Boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer esse convite. É sempre uma alegria poder
poder tratar desse tema com colegas, né, com pessoas que estão interessadas em discutir algo que muitas vezes fica embaixo do tapete, assim, né, que a gente sente, a gente começa a perceber na nossa vida, na vida de colegas, e não se criam os espaços adequados para que a gente possa falar sobre isso. Então, muito obrigada, né, aos representantes discentes por essa oportunidade, por essa iniciativa, e também agradecer às colegas de mesa, e muito legal poder saber um pouco também da experiência da Vanessa. Bom, vocês podem ter se perguntado por que eu estou aqui na mesa, né, já que eu sou da sociologia, eu não sou da área da saúde, e o meu interesse de pesquisa mais particular também não é a área da saúde. Eu sou atualmente doutoranda no PPG em Sociologia da URGS, e minha temática está direcionada mais para conflitos ambientais. No entanto, no meu mestrado, também na URGS, eu participei da Associação de Pós-Graduandos, na coordenação geral, e naquele período, em 2013, a gente teve a iniciativa de fazer uma pesquisa, a aplicação de um questionário, que a gente chamou de um perfil socioeconômico dos pós-graduandos, com a intenção de levantar dados sobre a questão de saúde mental, né? Dentre outras coisas, algo que nos chamava muito a atenção e nos preocupava era tanto a incidência disso, né, que aparecia para nós, como também a ausência de dados. Então, essa iniciativa foi em 2013. Aí a Associação Nacional de Pós-Graduandos ela acabou divulgando uma publicação que a gente fez sobre isso, e desde então eu e alguns colegas da coordenação somos convidados para tratar um pouco sobre o tema. O que muito nos alegra, né, por ver que foi algo que realmente trouxe um impacto interessante. Às vezes, o que a gente faz na academia, a gente fica pensando quem vai ler, né, para onde vai. E, por outro lado, nos preocupa também por ver que, passados já alguns anos, ainda faltam muitos estudos sobre isso, né? Então, é algo a gente ter em mente essa ausência, né, de iniciativas que procurem, de fato, fazer pesquisa sobre a questão dos pós-graduandos. Então, para a apresentação de hoje, eu fui lá buscar os dados dessa pesquisa de 2013, né, que é a referência que a gente tem. Eu vou trazer dados bem gerais, porque a pesquisa teve essa intenção, a gente não conseguiu se aprofundar muito. Mas, na semana passada, quando eu entrei em contato com o pessoal da Associação de Pós-Graduandos da URGS, da gestão atual, eu soube que eles replicaram o questionário em 2015, o mesmo questionário que a gente tinha feito, com alguns acréscimos até de questões, eles aplicaram junto com o CPD para todos os pós-graduandos da universidade. E aí eu fiquei bem feliz de saber, né? Pensei, vou pegar esses dados um pouco mais atuais e trazer para vocês. O trágico cômico da história é que eles conseguiram levantar os dados, até com um número de respostas maior do que a gente teve na primeira vez, mas não conseguiram analisar esses dados. Por falta de tempo, né, por ser um trabalho completamente voluntário, junto com tudo que é a vida do pós-graduando, e esse banco ficou guardado até agora. Então, eu tentei, ao longo da semana, extrair alguns dados, que é o que eu vou trazer junto para vocês, né, referência ao que eu achei mais importante para o momento. Fiz esse esforço por achar que é muito importante que esses dados apareçam, né, mas cabe ainda extrair mais informações. É um banco bastante rico, como vocês vão perceber. Aí, um pouco do contexto, né, de 2013, que nos levou a ter essa iniciativa. Primeira grande preocupação que a gente recebia na Associação de Pós-Graduandos, que eu conversei com o Marlos sobre que aqui na Unicinos não há essa entidade, né, assim como uma associação. Então, lá na URGS e em outras universidades, para além dos espaços de representação discente, a gente tem essa possibilidade, é como se fosse um DCE da pós-graduação, né, que eu incentivo fortemente, que é uma oportunidade única de poder conversar com colegas de outras áreas, né? A gente fica tão isolado na pós-graduação que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, acha às vezes que é uma coisa quase que pessoal, e na verdade a gente percebe que é algo muito maior do que nós, né? Então, a gente tinha muita preocupação com o fato de que a atividade de pós-graduação ela não é reconhecida como trabalho,
né? Esse é um primeiro ponto, é uma questão bastante delicada, né? Que a gente vai ouvir várias posições a respeito disso, mas de maneira central a gente sabe que os anos que a gente passa dentro da universidade trabalhando, né? Primeiro que não são reconhecidos muitas vezes na sociedade como trabalho, todo mundo deve receber a pergunta de conhecidos familiares, né? Além de estudar o que, né? Tu não trabalha, então. Então essa é uma questão para além de uma certa desvalorização do que a gente faz também para questões mais concretas de direitos, né? Como a possibilidade de depois uma previdência, enfim, de tu ter isso contabilizado. Então essa é uma primeira questão que sempre surgia muito nas nossas discussões, como uma preocupação dos pós-graduandos. O segundo ponto é a questão, eu trazendo aqui, né, a realidade da Universidade Federal, a ausência de uma assistência estudantil para pós-graduandos, né? Então, se tem muito a ideia de que pós-graduandos são pessoas já com condições de se manterem ou se ganha uma bolsa, né, na pós-graduação, por ela ser um valor acima do que seria uma bolsa na graduação, então isso já seria suficiente, não se precisaria de mais nada. É visto, inclusive, como um privilégio, né, enquanto que muitas vezes é o que consegue garantir que a pessoa minimamente faça a sua pesquisa e consiga sobreviver no período da pós-graduação. E aí tinha questões mais sérias, né, de estudantes que vinham de outros lugares, aluguéis caros na cidade, não tinham, por exemplo, acesso à casa de estudante. Então, em outras universidades eu sei que existe essa possibilidade, na URGS não tinha. Então, também era algo que acabava mobilizando muito a gente. O terceiro ponto, os valores defasados de bolsas, né? Acho que todo mundo aqui sabe que é bastante defasado, né? E isso também acarretava problemas sérios para todo mundo. E o quarto ponto, os relatos de depressão e desistência de estudantes por motivos de doença. Isso começou a nos chamar muito a atenção, né? Casos as pessoas simplesmente acabavam desistindo porque, né, não estavam se sentindo bem, não tinham às vezes condições ou mesmo dificuldade de aceitar que elas estavam nessa situação. E aí tinha toda a pressão do programa para cumprir o prazo ou da orientação e muitos acabavam desistindo, né? Então, também era algo relativamente frequente. Procurando atualizar um pouco para o nosso contexto em 2018, né? Eu posso dizer que as coisas não mudaram praticamente, né? Os problemas seguem sendo os mesmos, ainda com uma perspectiva um pouco mais agora preocupante, digamos assim, né? A defasagem do valor das bolsas, ela segue. Então, em 2013 chegou a ter um aumento, né? Acho que no finalzinho ali do ano, mas a gente já passou 5 anos, né? E seguem sem um reajuste. Então, é uma pauta atual, né, para o movimento dos pós-graduandos. A gente teve a emenda constitucional 95, né, que limita por 20 anos os gastos públicos, e com isso a gente já vem sentindo nas universidades, né, uma diminuição significativa dos investimentos, e isso vai se apresentar agora de uma maneira mais clara em função desse teto que foi colocado nos gastos. E a gente tem agora, mais recentemente, também uma sinalização, né, do novo governo em relação à transferência do ensino superior para o Ministério de Ciência, Tecnologia, acho que é Inovação e Comunicação, né, agora o novo nome. As consequências disso também estão em aberto, né? Os estudos, o que eu já pude ler assim, de pessoas avaliando, é algo que se apresenta bastante preocupante, né, porque quebra com toda uma sequência, né, de se pensar de uma maneira mais integral o ensino, desde da educação básica até o ensino superior. Então, com isso também a gente não sabe como vão ser os valores destinados a partir dessa mudança. Eu procurei informações, uma coisa também fiquei imaginando, né, vim aqui falar na Unicinos, e eu tenho mais informações sobre as pós-graduações nas universidades públicas. Encontrei
pouquíssima coisa falando sobre a pós-graduação em universidades, né, privadas, particulares. Isso também é algo que me chamou bastante atenção, tive muita dificuldade para encontrar qualquer informação sobre isso. O máximo que eu encontrei foi esses dados que a CAPES disponibiliza, né, sobre, digamos, a participação dos programas de pós-graduação de universidades, uma hora colocam como particular, outra como privada no Brasil, e aí a gente teria o número de 18,4% dos programas em instituições particulares privadas. Em relação à distribuição de bolsas, né, a gente vê que majoritariamente a distribuição é colocada nas universidades públicas, mas há 13,2% dessa distribuição para universidades privadas, né? Então, é um percentual importante, né? E eu trago isso para mostrar como todo esse contexto maior de corte de gastos, né, que vai interferir em bolsas, também vai ser sentido pelas universidades particulares. Especificamente sobre a Unicinos, eu também procurei encontrar alguma informação, acabei indo no portal da Transparência CAPES e encontrei esse dado, que eu não sei se alguém tem, depois poderia me dizer se está correto ou não, né, mas ali é um portal bem estranho de fazer pesquisa, porque a gente não consegue ver por ano, então, mesmo que tu mude o ano ali, ele não mostra as informações de anos anteriores. Então, supostamente, o que temos de informação, né, é que o número de bolsistas na Unicino de mestrado seriam 373 e de doutorado 325. Né, e de pós-doutorado está indicado 2 bolsistas. E que, principalmente, né, os caminhos os programas que a Unicinos acaba se ligando é o programa de suporte à pós-graduação de ex-comunitárias e o Programa de Excelência Acadêmica, o PROEX. Bom, com respeito à pesquisa, né, que a gente realizou no contexto da Associação de Pós-Graduandos. Foi, então, em 2013, né, essa primeira tentativa, foi um questionário eletrônico disponível no portal do aluno da URGS sobre o perfil socioeconômico dos pós-graduandos. O universo de pós-graduandos na URGS, naquele período, e ainda segue mais ou menos semelhante, era de 10,5 mil pós-graduandos, e nós tivemos 3.369 respondentes ao questionário. Nessa primeira iniciativa, a gente teve alguns problemas, né? A gente estava fazendo a primeira vez o questionário, então alguns foram invalidados porque não colocamos como obrigatórias algumas questões que depois não nos servia muito aqueles dados, né? Então, no final, a gente trabalhou com 2.605 questionários que foram respondidos. 1.991 do estrito sensu e 614 do lato sensu. Com respeito a esse mesmo questionário que foi replicado em 2015, a gente teve um pouco mais de respondentes, então chegou a 3.937 pós-graduandos, e aí já a gente consegue ver ali os dados em relação ao lato sensu, mestrado, né, tanto acadêmico como profissional, e de doutorado. Como eu comentei para vocês, esse banco, então, ele não foi trabalhado até o momento, e eu tentei extrair algumas informações para trazer para vocês. Bom, aqui, no início, assim, eu só vou apresentar um pouco esses dados mais demográficos, né, do perfil dos alunos de 2013. Eu não consegui fazer o mesmo para os alunos de 2015, mas eu imagino que são bastante semelhantes. Pelo que eu pude ver das respostas das outras questões, não deve divergir muito. Então, a gente teve, né, uma maioria de mulheres respondendo ao questionário, 57,7% e 42,3% de homens. Com relação à idade, a gente pode ver, né, que é uma coisa já imaginada ali da pós-graduação, a gente tem um intervalo da idade dos 21 aos 30 anos como sendo a maioria dos respondentes desse questionário. Sobre estado civil, a maioria dos respondentes, eles se declaram como solteiros.
então 56,8%. A gente teve 25% que indicaram serem casados. A indicação também, né, de viver com um companheiro, de 14,5%, e divorciados, 3,7%. Com respeito à naturalidade, a gente pôde fazer essa divisão, né, de mestrado, doutorado e pós-doutorado. A gente percebe que tem um percentual importante de alunos que são naturais do interior do estado, né, que fazem a pós-graduação na URGS. Esse percentual ele se apresenta maior quando a gente olha para o doutorado, né, e para o pós-doutorado. E depois a gente tem, então, os alunos naturais de Porto Alegre da Grande Porto Alegre, e outros que são, especialmente, então, os alunos de outros estados e também alunos estrangeiros. Local de residência, a gente fez por os dados agrupados. O maior percentual, tanto no mestrado, no doutorado e no pós-doutorado, são os alunos que vivem na região metropolitana. Então, nós temos alunos não somente residentes em Porto Alegre, né, no período de 2013, como também na região metropolitana. As áreas de conhecimento é interessante, isso é algo bacana de ver, que a gente teve uma certa homogeneidade, foi bem distribuído entre as áreas, os estudantes que responderam ao nosso questionário, né? E aqui eu estou trazendo só os dados do estrito sensu por uma questão de tempo, né, e espaço. Mas a gente teve uma distribuição bem bacana entre as várias áreas do conhecimento em 2013. E em 2015 aconteceu o mesmo também. E as 3 principais áreas que tiveram percentuais maiores nos 2 anos foram as mesmas, que foi ciências da saúde, ciências humanas e engenharias. Mas podem ver que, ainda assim, a gente tem outros percentuais importantes ali em outras áreas. Bom, com respeito a bolsistas, né, bolsistas que acabaram respondendo ao nosso questionário. Então, essa não se refere à quantidade de bolsistas da universidade, mas dentro, né, dos que responderam ao nosso questionário. Em 2013, dos que responderam do mestrado, quase 60% eram bolsistas. O mesmo para o doutorado e um pouco mais no caso do pós-doutorado, né? Então, teve uma participação bastante expressiva dos estudantes bolsistas. Desses estudantes gerais do estrito sensu, 77,5% em 2013 indicaram que a bolsa era a sua única fonte de renda. Então, esse também é um dado interessante para a gente ter em mente, né? São pessoas que vão fazer a pós-graduação e a bolsa se torna, de fato, a única possibilidade de se manter e de fazer a sua formação na pós-graduação, né? Sem ter auxílios externos. No caso da pesquisa de 2015, a gente, né, o pessoal que elaborou, eles acharam mais legal também separar por qual bolsa, né? Então, a gente tem esses mesmos dados e os percentuais são bastante semelhantes em relação a 2013, mas com a divisão entre bolsistas CAPES, bolsistas CNPq e bolsistas de outras agências. Enquanto que o percentual, como vocês podem ver, de quem não é bolsista, dos respondentes foi 40,5% no mestrado e 36,2% no doutorado. Em 2015, 83% dos bolsistas de mestrado e 86,7% dos de doutorado afirmaram que a bolsa era a sua única fonte de renda. Então, vejo que aqui os dados eles estão divididos por mestrado e doutorado, mas é um dado bastante expressivo, né, dentre aqueles que responderam. Aqui vocês podem ver, essa informação não tinha no questionário de 2013 em relação a receber auxílio familiar para os gastos mensais, né, um pouco trazendo um pouco mais de informação sobre esse contexto, né, da vida do pós-graduando, que, no caso, vive com a sua bolsa. Então, a gente vai ter, no mestrado, 44% que afirmaram que não recebem e 57% no doutorado.
Só que, incluindo ainda os percentuais que se referem a que não recebe e ainda auxilia financeiramente a sua família com a bolsa, vejam que é um dado ainda maior, né? Então, a maioria dos estudantes ele não recebe auxílio e ainda há percentuais daqueles que auxiliam financeiramente a sua família com a bolsa. Também é interessante destacar, no caso dos estudantes que trabalham fora, né, da universidade e não são bolsistas, também o percentual daqueles que, com o seu salário, acabam auxiliando a sua família. Com respeito a trabalho fora da pós-graduação, no questionário de 2013, a gente tinha informação de que 48% não trabalhava fora da pós-graduação, 35% trabalhava em tempo integral, 11% em tempo parcial e 6% trabalhava esporadicamente. Aqui também a gente pensou assim, ver o quanto, né, que esses estudantes se utilizavam dos espaços e dos serviços da universidade, e aí trazendo dados sobre o restaurante universitário. Vocês podem ver que os que frequentavam eventualmente, diariamente para almoçar e jantar, foram a maioria dos respondentes, né? Então, são estudantes que utilizam com certa frequência o restaurante universitário e que a gente sabe o quanto que isso significa, né, o quanto é importante para a sobrevivência ao longo do mês. Com relação ao transporte, são estudantes também, em 2013, os dados nos indicavam que 51% desses estudantes utilizavam o transporte coletivo, 26% tinham um carro ou moto próprio, 17% iam a pé, e 4% um carro da família, ou, enfim, 2% outros meios de transporte, né? Mas é interessante indicar também, né, que a maioria dos respondentes falou de utilizar o transporte coletivo. Aqui é bacana pensar essa questão do principal projeto profissional, né, após a conclusão do seu curso atual. No caso de 2013, a gente não consegui trazer para você separado em relação ao mestrado ou doutorado. Mas é interessante notar que as respostas elas se concentraram mais no projeto de trabalhar como docente na universidade, o de pretender continuar cursando a pós-graduação em outra modalidade e o de continuar desenvolvendo a atividade profissional atual. Mas vejam que é muito gritante a diferença em relação a trabalhar como docente, né? Então, existe, de fato, um projeto profissional, uma parte significativa dos alunos que entram na pós-graduação, né, de seguir dentro da docência nas universidades. O que a gente sabe, né, que isso, no contexto em que a gente está vivendo, se torna, ao mesmo tempo, uma séria dificuldade, né? É só acompanhar as vagas quando abrem, ou mesmo os concursos públicos, a quantidade de profissionais extremamente qualificados, né, que ficam tendo que competir por uma vaga. Então, isso, evidentemente, também traz muita frustração e sofrimento mesmo para as pessoas que dedicam, né, seus anos numa formação universitária. No caso de 2015, a gente tem a possibilidade de ver esses dados em relação ao mestrado e ao doutorado. Então, vejam que seguem as respostas mais concentradas nos 3 grandes projetos profissionais, né, sendo trabalhar como docente, ele se torna muito mais expressivo no doutorado, mas também já com um percentual importante no mestrado. Então, vejam como, de alguma forma, também se assemelham esses dados. No caso, agora entrando um pouco, então, na questão de saúde mental, né, que estava presente no questionário, tanto de 2013 como de 2015. Primeiro, a gente perguntou a respeito de onde, né, esse pós-graduando fazia seus atendimentos médicos. Então, em 2013, 68% indicou ter convênios, né, convênios médicos, e 20% utilizar a rede pública de saúde. 11% serviços particulares, e aqui um pouco
me aproximando do que já foi falado nessa mesa, né, um percentual extremamente pequeno de estudantes que vão no núcleo de saúde da URGS, né? Então, isso é algo para a gente também pensar um pouco coletivamente, né? As universidades, elas têm serviço de atendimento, tanto, né, psicossocial, como, enfim, outros atendimentos de saúde para a sua comunidade acadêmica, e ou nós desconhecemos, né, ou a gente não coloca como uma opção quando tem algum problema de fato. Então, é algo para ser pensado também. Em 2015, essa mesma pergunta, ela tinha a opção de indicar, por exemplo, se o convênio particular era próprio ou a pessoa estava num convênio como dependente, né? E aí vocês vão ver que um pouco segue a mesma tendência, os que indicaram convênio, a possibilidade, né, de atendimento por convênio de saúde é a maioria, aumentando mais ainda no caso do doutorado, mas dentre esse convênio tem o percentual daqueles que estão como dependentes de convênios de familiares. Bom, o que a gente optou no questionário, porque não éramos da área, né? Pelo menos assim na gestão ali, quem se mobilizou mais para pensar o questionário, nós não tínhamos uma formação na área da saúde. No entanto, a gente teve conhecimento que em 2012 o Jornal da Ciência, né, que é parte da SBPC, ele tinha publicado um artigo de Sérgio Arturo, no qual, nesse artigo, tinha referência a uma pesquisa que foi divulgada na revista Nature sobre a questão da depressão entre pós-graduandos ingleses. E aí, nessa pesquisa, havia uma série de questões, né, para esses pós-graduandos apontarem se eles passaram a ter esses sintomas, né, como era chamado, depois do ingresso na pós-graduação. Quais sintomas seriam esses, né? Inabilidade de assistir aulas e ou fazer pesquisa, dificuldade de concentração, diminuição da motivação, aumento da irritabilidade, mudança no apetite, dificuldades de interação social, problemas no sono, como dificuldade para dormir, insônia ou sono não restaurativo, e principalmente foram esses. O que a gente fez foi utilizar esses mesmos sintomas no nosso questionário, e a gente, então, aplicou aos pós-graduandos da URGS. Então, em 2013, como vocês podem ver, a gente tem que mais da metade desses pós-graduandos, eles responderam sofrer com problemas no sono, insônia ou sono não restaurativo, né? Frisando que foi colocado no questionário sintomas que teriam aparecido durante a pós-graduação. 41,2% indicaram diminuição da motivação e 37,3% aumento da irritabilidade. Então, na verdade, todos esses são dados já bastante preocupantes, né? Eu não tenho a informação do quanto alguns desses sintomas existem no resto, assim, no geral da sociedade, mas, de qualquer forma, alguns deles já apontam, né, para questões bastante sérias para a gente pensar. No caso da aplicação de 2015, vejam que se manteve, se eu não me engano, a dificuldade de concentração também se tornou bastante expressiva, né, no caso do questionário de 2015. E houve... aqui, desculpa, aqui eu consegui dividir para trazer para vocês mestrado e doutorado, até para a gente ver se há uma evolução negativa desses sintomas do mestrado para o doutorado. Então, no caso dos alunos de mestrado, né, 45,7% indicaram problemas no sono, 45,4% diminuição da motivação, 36,9% dificuldade de concentração. E aumento da irritabilidade, inabilidade de assistir aulas, mudança no apetite, dificuldade de interação social também foram apontados. Se eu não me engano, o dificuldade de interação social foi incluído nesse questionário. Acho que não... Vamos voltar ao anterior. Só pra... o de interação social não constava no outro. Pode passar. No caso do doutorado, como vocês podem ver, há um aumento nesses
nessas indicações, né, pelos pós-graduandos. Então, o que estava na faixa dos 45, por exemplo, de problemas no sono, no caso dos mestrandos, passa a 54,1 entre os doutorandos. Da mesma forma, diminuição da motivação é bastante expressiva, com 53,6%. Dificuldade de concentração, aumento da irritabilidade, enfim. Há uma tendência a ser os mesmos, né, os mais indicados, mas com um aumento quando se passa de mestrandos para doutorandos. E aí, o que a gente percebe, né? Quando a gente pergunta sobre o tratamento psicológico. Em 2003, a gente fez essa pergunta, bom, diante, né, disso que a gente vem notando, se as pessoas procuram um tratamento psicológico ou não. E a maioria, né, respondeu que não. 81,1% dos mestrandos, 71,3% dos doutorandos e 66,7% de pós-doutorandos. O que nos faz pensar que isso tem muita relação com o certo tabu que é ainda falar, né, em saúde mental. Não sei como é nos outros lugares, mas no Brasil me parece ser muito evidente, né? Então, a gente tem algo até, de certa forma, cultural nas famílias, enfim, de ouvir, pelo menos eu ouvi isso, né, de que procurar um tratamento psicológico é coisa para maluco, né? Ou, eu não preciso de tratamento psicológico, eu tenho meus amigos, né? Então, tem sempre a gente cria muitas justificativas e supostas estratégias para não encarar, de fato, uma necessidade de buscar um tratamento psicológico, né? Como a gente faria com qualquer outra situação de saúde. No caso da pesquisa que foi do questionário aplicado em 2015, tem também a separação entre não buscar, mas já ter cogitado essa possibilidade. Então, vejam que, no caso do doutorado, né, 48% indicaram que não buscaram tratamento psicológico, psiquiátrico ou psicanalítico, mas 26,3% já cogitaram essa possibilidade. E, no caso do mestrado, 56,5% nunca buscaram, mas 26,7% também já cogitaram essa possibilidade. Aqui eu não sei se vai dar para ler, mas só para apontar um pouquinho, eu sei que alguns de vocês já conhecem, né? Nós temos a Rosana Pinheiro Machado, que é uma antropóloga formada pela URGS, e que há algum tempo, assim, nos últimos anos, ela vem falando sobre essa questão da saúde mental na pós-graduação. Surgiu também, acredito, muito como uma inquietação dela, e ela está cada vez mais produzindo e trazendo dados sobre essa informação. Então, só para procurar atualizar um pouco, né, as informações do questionário modesto que a gente aplicou na URGS, mas para indicar que esses esforços já estão acontecendo em outros lugares do mundo para pensar essa questão da saúde mental dos pós-graduandos. E aí os dados mostram que, em outros países, por exemplo, né, 39% dos estudantes sofrem de depressão moderada ou severa, em comparação a 6% da população. Não vou tratar de todos aqui, mas tem dados que a Rosana traz num texto publicado por ela, onde há separações em relação a mulheres, homens, né, e transgêneros, e também relacionando um pouco com esse debate que a Vanessa fez sobre a produtividade, né? Quanto que isso acaba pesando de uma maneira a se expressar, muitas vezes, em adoecimento a estudantes nas universidades. Bom, o que a gente pode tirar um pouquinho disso, né, que a gente está trazendo aqui, que eu acho que são duas dimensões. Um pouco a gente ter clareza sobre o contexto, sobre o que está, talvez, influenciando diretamente a essa questão de adoecimento, né, e de sofrimento psíquico entre pós-graduandos, já que esse nosso tema.
e também o que a gente pode fazer diante disso, né? Porque me parece que, além de falarmos sobre isso, a gente tem que coletivamente buscar soluções, ou pelo menos formas, né, de enfrentar essa situação. O que a gente, na Associação de Pós-Graduandos, e eu acredito que isso também vai se expressar em outros trabalhos, né? A Vanessa já comentou um pouco aqui algumas dessas dimensões. Existe a chamada cultura do sem dor, sem ganho, né? Então, é muito recorrente na universidade, especialmente na pós-graduação, a gente naturalizar o sofrimento, né? Então, a gente vai dizer que, para ser um pesquisador, precisa sofrer, né? Para ser um pesquisador renomado, tu precisa passar muitos dias sem dormir direito, né? Tu vai ter uma fase em que tu não vai te alimentar bem, que tu vai engordar ou tu vai emagrecer, né? Tu vai ter crise de ansiedade, tu não vai conseguir conciliar a tua vida afetiva e particular com o teu projeto de pesquisa. Vira até piada, né, de falar que os relacionamentos acabam na pós-graduação. E, na verdade, a gente está, com isso, naturalizando, né, uma série de situações que são de exploração, de uma certa degradação, né, e dificuldade de tratar a pesquisa no Brasil. Não só no Brasil agora, nesse sentido, eu acho que os dados internacionais mostram que essa questão ela também é um pouco para além, né, da nossa realidade, mas digamos que nós entramos nisso sem muitas críticas, né? A gente assume isso como uma verdade, né? Então, para ser, por exemplo, um docente universitário, que é o projeto da maioria dos pós-graduandos, tu vai precisar passar por tudo isso. E fica o primeiro questionamento, né? Se a gente deve ir por esse caminho de naturalização. A segunda questão, que já foi colocado aqui, é o incentivo desmedido à competitividade. Então, a gente nota, pensando pós-graduandos, né? Eu, por exemplo, agora sou doutoranda em Sociologia na URGS, então, eu voltei, fiquei um tempo fora e estou de novo como pós-graduanda. E é muito evidente que existem espaços mais saudáveis e menos saudáveis de se conviver numa pós-graduação, né? Mas há uma cultura geral da competitividade, de saber quem é que está publicando mais artigos, quem é que está participando de mais eventos, né? E isso nos leva, a primeira consequência é um isolamento, que é o pior que a gente pode fazer quando a gente está na pós-graduação. Então, a gente começa a situações mais graves, que a gente acompanhou até na Associação de Pós-Graduandos, né, de desconfianças entre os colegas, de um tentar sabotar o outro, histórias assim que a gente acha até que é coisa de novela mexicana, né? Mas que acontecem e se tornam algo parte, né, daquele ambiente acadêmico nocivo, né? Acredito que não todos os espaços são assim, e aí eu volto a destacar que, na minha trajetória, pelo menos pessoal, o fato de ter me envolvido numa associação de pós-graduandos foi fundamental para perceber isso com mais clareza e ver a possibilidade de se criar solidariedade na pós-graduação, de fato, né? Sem essas diferenças diárias ou sem essa ideia de que o outro é um rival e não um aliado em coisas que, no final das contas, todos passamos. O terceiro ponto, que também a Vanessa já falou muito bem, eu não vou me deter nisso, é o próprio sistema CAPES de avaliação, né? Essa competitividade ela não está isolada de um sistema que foi colocado de avaliação, que, com certeza, tem seus pontos positivos, mas também há pontos que merecem uma análise mais crítica, né? E aí eu cito a questão do próprio produtivismo, né? Essa necessidade desenfreada que a gente tem e que somos cobrados, não só os alunos, como também os professores, de produzir a todo momento, e que nessa necessidade desse produtivismo, a gente acaba, muitas vezes, tendo que tirar, né, o foco ou não dar o esforço devido a uma questão de qualidade, pensando só na quantidade. Então, não é por acaso que está surgindo tantos problemas, tantas situações graves de plágio, de autoplágio, né, que, em última instância, a gente vê isso acontecendo, né? Elas precisam
pegar uma parte da sua pesquisa que ainda está iniciando, mas já precisa publicar, então tu vai recortar, tu vai pegar um pedaço do que tu já escreveu, e aí fica o questionamento, né? O quanto que aquela publicação ela está, de fato, contribuindo para um debate mais qualificado sobre, né, a nossa temática de pesquisa. É evidente que, como já foi indicado aqui também, há pontos importantes desse sistema que são necessários, né, para a gente pensar um contexto como o Brasil, imenso. É importante ter parâmetros em que a gente possa se basear. A questão é a forma como isso vem sendo colocado. E também a questão das diferenças de nota dos programas, que muitas vezes acarreta situações bastante graves nos programas que não conseguem atingir as notas, não só para os docentes, né, como já foi apontado, mas especialmente para os pós-graduandos também. E aí, nessa situação toda, a gente tem bloqueios muito sérios dentro da universidade para poder encarar de frente essas questões que a gente está levantando aqui. E eu acredito que isso seja um pouco geral, assim, existe muita dificuldade de falar sobre isso sem parecer que a gente está, então, querendo não tratar não sermos avaliados ou não termos uma certa cobrança de prazos, né? Muitas vezes a discussão acaba indo muito para esse lado, assim, então tu quer fazer a pós-graduação, não quer ser cobrado de nada, não quer ter uma certa produção acadêmica que é importante. E a gente tem que saber diferenciar muito bem essas duas coisas, né? Que de nenhum modo a gente está dizendo que é isso que nós desejamos, mas é ver com uma maior profundidade consequências negativas desse sistema que a gente está inserido. E aí, na parte do que fazer, para não ficar só mais um sentimento de estamos todos metidos nisso e é só sofrimento e tristeza, não, acho que não, né? Aqui eu falo um pouco da minha experiência e do que eu pude perceber também com os meus colegas, né? Primeiro ponto é lutar contra o isolamento que a pós-graduação muitas vezes nos incentiva a ficar, né? No momento em que a gente começa as nossas pesquisas, que acabam as disciplinas, é uma tendência muito grande de cada um ir para um lado e a gente não conversar mais com os colegas da turma, a gente não participar mais de espaços onde a gente possa trocar impressões e experiências sobre o processo mesmo, né, de pesquisa, sobre como a gente está se sentindo. E aí, quanto mais a gente se isola, a tendência mais é a gente achar que aquilo que a gente está sentindo é só nosso e que, se, por exemplo, nós estamos entrando num quadro depressivo ou estamos tendo sintomas de sofrimento psíquico, então, isso é uma fraqueza nossa, né, que é muito também, algo que a gente consegue perceber, já que alguns dão conta e conseguem fazer, por que eu não consigo, né? Então, seria uma debilidade e uma fraqueza pessoal. E aí, na tentativa de lutar contra esse isolamento, eu acho muito importante, né, central, a participação dos pós-graduandos em atividades como essas que vocês estão fazendo aqui, né, que são muito louváveis. Mas, para além desses espaços mais eventuais, onde já se discute um pouco sobre isso, participar de movimentos e de organizações dos pós-graduandos se torna fundamental para poder passar por esse período de uma forma mais saudável, né? Na minha visão, essas coisas estão muito relacionadas. Então, no caso da minha experiência na URGS, eu falei da Associação de Pós-Graduandos, mas com certeza existem outras entidades, organizações, enfim, formas, né, de criar esses encontros mais constantes, a discussão sobre a política, né, a discussão sobre esse modelo que a gente está inserido, como a gente contribui para esse modelo, e formas enfim, de lutar contra o que a gente está considerando que não está muito correto.
Tem também a Associação Nacional de Pós-Graduandos, né? Se vocês ainda não foram na página ou não conhecem muito, eu incentivo que vocês acompanhem assim, um pouco as atividades deles ou o que eles estão propondo, que é uma entidade importante para a gente levar até sair um pouco das nossas universidades e pensar o movimento de maneira mais nacional. O terceiro ponto é procurar o tratamento, né, e um acompanhamento quando a gente começa a sentir que não está dando conta do que está sentindo. Eu sei que é difícil, eu sei que existe, às vezes a gente até se surpreende com os preconceitos que a gente pode ter, a gente acha que não tem, mas quando dá uma situação concreta, a gente vê a tendência de evitar, né, buscar o tratamento, buscar uma ajuda, mas realmente é bastante importante. Não é a mesma coisa ficar ali falando com os amigos, com os familiares, do que buscar alguém que tem, né, toda uma bagagem, todo um conhecimento para te ajudar naquilo que tu está sentindo. E, por fim, né, a mobilização, pensando num contexto mais nacional, a mobilização em defesa de projetos que proponham melhores condições de trabalho para os pós-graduandos. São poucos, né? Essa temática ela não está colocada praticamente nacionalmente, mas existem algumas iniciativas que é interessante que a gente acompanhe e faça movimentos no sentido de apoiar elas. Eu trouxe para vocês 2 projetos de lei, que são os que, no momento, representam algumas das nossas pautas, pensando pós-graduandos, né, nacionalmente. Esses 2 projetos eles estão tramitando, né? Provavelmente vão demorar muito até ter algum tipo de votação, mas é importante que a gente saiba da existência deles, né? Já estão escritos, já foram colocados. O primeiro é desse ano, que trata da garantia dos direitos previdenciários para os pós-graduandos. Então, é essa discussão sobre compreender que o que a gente faz na universidade é uma forma de trabalho, né, e que a gente precisaria muito desses anos em que a gente está pesquisando dentro da universidade, numa possibilidade de aposentadoria, ainda que cada vez é menos provável, mas é uma luta bastante necessária. E também um projeto de 2016, que trata do reajuste no valor das bolsas de pesquisa e pós-graduação, né, colocando como necessário que houvesse esse reajuste em janeiro de cada ano. Algo também que já está há muitos anos e a gente pouco avançou nessa discussão sobre o reajuste. Acredito que nos próximos anos vai se fazer ainda mais necessário, então é importante que a gente tenha conhecimento. Enfim, era isso. Queria agradecer e acho que agora o mais importante é ouvir vocês também. Obrigada.